No episódio de hoje, vamos examinar os eventos em torno dos cercos mais longos registrados na história. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. Desde sua fundação em 697 d.C., a República de Veneza desfrutou de grande prosperidade como potência marítima no Mar Adriático e no Mediterrâneo, graças principalmente ao comércio de sal. Em 1204, as forças venezianas apoiaram uma campanha contra Constantinopla, atual Istambul, durante a qual capturaram a ilha estrategicamente importante de Creta, sobre a qual teriam domínio pelos próximos 400 anos. No entanto, muita coisa pode mudar em 400 anos e, com o amanhecer do século XVII, o poder de Veneza estava diminuindo significativamente graças à abertura de rotas comerciais para a África e o Novo Mundo das Américas. Enquanto isso, Creta ficou conhecida como a Ilha de Candia, sob domínio veneziano, referindo-se à cidade mais importante estabelecida na ilha, Candia. Senandia ficava na costa norte da ilha, perto das ruínas do palácio Knossos, um dos centros da civilização minoica, com as origens da estrutura remontando 7 milênios após 100. Ao mesmo tempo que o poder de Veneza começava a diminuir, o poder de Constantinopla crescia, pois a cidade era a cabeça do crescente Império Otomano, e a desconfiança centenária ainda estava profundamente enraizada na psique de ambas as potências. Em 1644, um comboio otomano foi atacado ao retornar do Oriente Médio pelos Cavaleiros de Malta e os navios e seus passageiros foram apreendidos. No entanto, este não era qualquer comboio, pois a bordo estavam membros do harém do sultão otomano I Brahim, que estavam retornando de sua peregrinação a Meca. Os cavaleiros então levaram sua conquista para Candia, que utilizaram como base para a invasão. Os otomanos ficaram indignados com o insulto, e durante o ano seguinte, uma força de cerca de 60 mil tropas foi reunida para uma invasão de Creta. Liderada por Yusat Pasha, a força de invasão desembarcou na ilha e, em 4 meses, havia tomado várias cidades e estava avançando em direção a Candia. Os venezianos enviaram uma força naval para tentar bloquear os Dardanelos e estrangular a linha de suprimentos dos invasores otomanos de seu império, mas estes estavam determinados a capturar a capital da ilha. Quando o exército otomano chegou à cidade no 1º de maio de 1648, Candia havia preparado suas defesas e impediu os otomanos de romper as muralhas nos primeiros confrontos. Preparando-se para um cerco, os otomanos realizaram várias incursões e bombardeios com a intenção de desgastar as defesas da cidade, ao mesmo tempo em que tentavam cortar o fornecimento de água da cidade. Mas nada funcionou, e a cidade se recusou obstinadamente a se render. Dias, semanas, meses e anos se passaram, mas nada que os otomanos fizeram parecia capaz de quebrar a defesa da cidade. Como Creta é uma ilha, tanto as marinhas veneziana quanto otomana foram vitais para garantir o fluxo de suprimentos, levando a uma série de escaramuças que culminaram em uma série de batalhas em grande escala. Em 21 de junho de 1655, 7 anos após o início do cerco, as forças venezianas derrotaram decisivamente uma frota otomana na boca dos Dardanelos, destruindo 9 navios otomanos, com a perda de apenas um dos seus. Essa façanha quase se repetiu no ano seguinte, prejudicando seriamente o fluxo de suprimentos para os sitiadores, mas a sorte naval veneziana foi revertida em julho de 1657, quando em 19 de julho, após uma batalha de 2 dias, a marinha otomana rompeu o bloqueio veneziano e prosseguiu com reforços para Creta, mas novamente a cidade resistiu. Em 1659, a França, sob o rei Luís XIV, decidiu intervir a favor da cidade e enviou uma força para ajudá-los. Mas no grande esquema das coisas pouco mudou.
Em 1666, os venezianos empreenderam uma campanha desastrosa para recapturar a cidade de Chania, sendo esta rechaçada pelos otomanos. Os otomanos também derrotaram os franceses em 1669, afundando um dos maiores navios da marinha francesa, o La Teresa, de 58 canhões, fazendo-os abandonar Candia. A partida dos franceses, juntamente com a deserção de um engenheiro veneziano chamado Andrea Barozzi para os otomanos, com informações-chave sobre as defesas de Candia, resultou em uma reviravolta dramática para a cidade. Com a população enfraquecida e as defesas severamente danificadas, restavam apenas cerca de 3.600 homens aptos para lutar. Candia foi forçada a se render em 27 de setembro de 1669. Nos termos de rendição, os cristãos puderam sair de Candia livremente com seus pertences. No total, o cerco durou 21 anos, e foi naquela época o cerco contínuo mais longo registrado na história, e teria mantido esse título se não fossem os eventos que já começavam a se desenrolar no norte da África. Situada na península de Almena, que se projeta do norte da África para o Estreito de Gibraltar, estava a cidade autônoma espanhola de Ceuta, uma das várias possessões espanholas no continente africano. Vários colonizadores da Península Ibérica mais ao norte procuraram manter essa área-chave de terra como parte de um esforço para dominar a vital rota de navegação através do estreito, que poderia efetivamente bloquear qualquer nação sem um porto na região de entrar no mar Mediterrâneo. Eventualmente, uma cidade foi fundada chamada Ceuta, e esta cidade esteve sob controle português até 1º de janeiro de 1668, quando o rei Afonso VI cedeu a cidade à Espanha. Naquela época, o ressentimento da população local em relação aos invasores europeus, especialmente em Marrocos, que fazia fronteira com Ceuta, estava no auge. Em 1672, Moulay Ismail Sharif tornou-se sultão de Marrocos após uma luta pelo poder contra seu sobrinho ter sido concluída, e com seu poder garantido, ele voltou sua atenção para travar guerras contra os cristãos espanhóis. Apoiando-se em grande parte em um exército de escravos negros que foram agressivamente doutrinados desde o nascimento a idolatrá-lo, Sharif seria rotulado como o rei sangrento pelos europeus, pela brutalidade com que conduziu suas campanhas, que muitas vezes o viam tomar europeus como escravos para demonstrar ainda mais seu poder entre seus rivais africanos. No entanto, ele não era um simples bárbaro, mas um diplomata astuto que fez alianças com várias potências europeias durante seu reinado, como Inglaterra e França, usando o medo de suas forças como moeda de troca. O poder do rei sangrento logo envolveu a terra ao redor de Ceuta, e as autoridades espanholas lá ficaram preocupadas de que seriam o próximo alvo e, assim, solicitaram assistência militar de Madrid. Os espanhóis, sob o rei Carlos II, enviaram tropas, mas também buscaram assistência dos portugueses, que enviaram suas próprias tropas em defesa de Ceuta. As tropas portuguesas não foram bem-vindas na cidade e arredores, pois os moradores temiam que tivessem vindo para conquistá-los. As tensões aumentaram rapidamente e, em 1694, os portugueses se retiraram, mas Sharif já tinha seus olhos postos na conquista da cidade. Presos dentro das muralhas da cidade, o povo de Ceuta enfrentou repetidos ataques destinados a desgastar suas defesas e consumir seus suprimentos, mas, mesmo assim, a cidade resistiu. Em julho de 1695, aproveitando uma densa neblina, as forças leais a Sharif realizaram um ataque surpresa contra os espanhóis durante a troca da guarda. Aproveitando a distração momentânea das tropas espanholas, soldados do sultão adentraram a cidade e capturaram a praça central. A retração de uma ponte levadiça da praça para o resto da cidade conseguiu impedir uma maior penetração dos homens de Sharif, mas ao custo de dezenas de soldados espanhóis que agora estavam presos entre os fossos e as sanguinárias tropas marroquinas. Os espanhóis contra-atacaram e expulsaram as forças do sultão, mas não antes de seus próprios homens serem massacrados.
Cortada das rotas terrestres, Ceuta dependia do mar para suprimentos para se manter viva sob a pressão das batalhas contínuas com os homens do sultão, com suprimentos vindo predominantemente via Gibraltar. Além de comida e armas, a cidade também precisava de materiais de construção, primeiro para reparar os danos causados nos diversos ataques às suas muralhas e depois para redesenhar a cidade para melhor resistir a futuros ataques e ao prolongamento do cerco, embora isso tenha custado a admirada arquitetura portuguesa. À medida que 5 anos de cerco passavam, um novo problema surgia para o povo da cidade, pois a Espanha foi envolvida em uma luta pelo poder após a morte de Carlos II. Embora Carlos tenha nomeado seu neto Philip como seu sucessor, havia alguma disputa sobre a legitimidade do príncipe de 16 anos, uma vez que os reinos da França e Áustria reivindicavam que herdeiros com suas linhagens reais deveriam ocupar o trono. Assim, o povo de Ceuta se sentiu esquecido, enquanto a corte espanhola descia para uma discussão amarga, e então, finalmente, um conflito europeu que arrastou quase todas as grandes potências. Para complicar ainda mais as coisas para eles, as cidades espanholas próximas na África do Norte, que haviam ajudado Ceuta principalmente pelo mar, se viram tomando partidos no conflito e muitas vezes lutando entre si, interrompendo o fluxo de suprimentos para a cidade sitiada. O maior golpe veio em 1704, quando o cerco entrou em seu 10º ano. Uma força militar inglesa e holandesa sob o comando do almirante inglês George Rooke capturou Gibraltar, interrompendo seriamente os suprimentos e a comunicação com a Espanha. Com a Inglaterra apoiando a reivindicação do arquiduque Charles da Áustria e tendo apoiado as forças do sultão na África do Norte, Rooke estava confiante de que a cidade não teria escolha se não se render ao seu enviado, o espanhol Juan Bassett, quando ele viajou para a cidade. Em troca de sua rendição à Inglaterra, prometeu-se à população da cidade que o cerco seria imediatamente levantado e eles seriam protegidos pelas forças inglesas. A população, sempre desafiante, recusou, irritando Rooke, deixando-os temendo que, além dos ataques do sultão em terra, agora enfrentariam um bombardeio dos ingleses no mar. No entanto, apesar de fazerem preparações para contra-atacar, o ataque nunca veio, pois os ingleses estavam muito ocupados em manter Gibraltar diante dos contra-ataques espanhóis. No entanto, tendo desprezado a autoridade inglesa, os navios ingleses ajudaram as forças do sultão ao bloquear navios que entravam nas águas da cidade. Porém, nem tudo saiu como o xerife queria. Apesar das vantagens que tinha sobre os defensores espanhóis, ele teve que lidar com inúmeras revoltas de tribos locais leais apenas a si mesmas, que apesar de serem reprimidas com relativa facilidade, desviaram uma grande quantidade de seus recursos, que poderiam ter sido usados para esmagar a cidade, que agora se tornou um mundo quase autossuficiente, projetado para resistir aos perigos de estar cercado por todos os lados. De volta à Europa, a Guerra de Sucessão Espanhola chegou ao seu fim, deixando Filipe V no trono, mas os vários conflitos centrados na luta pelo poder deixaram o Império Espanhol enfraquecido e cambaleante por territórios perdidos. Esses territórios incluíam partes da Península Italiana, que a Espanha foi forçada a ceder aos impérios Habsburgo da Áustria no Tratado de Utrecht de 1713. Apesar da situação em Ceuta, a Espanha decidiu que recuperar esses territórios era mais importante e iniciou uma campanha para retomá-los a partir de agosto de 1717. Apesar do sucesso inicial, a campanha foi ineficaz, pois o Tratado de Paz de 1720, que encerrou a guerra subsequente, restaurou o mapa italiano para as fronteiras anteriores a 1717. No entanto, o fracasso espanhol na Itália e a perda anterior de Gibraltar, na verdade, beneficiaram a população em Ceuta, com Madrid agora reconhecendo sua importância em manter um domínio sobre o Mediterrâneo Oriental e o norte da África. Assim, em 1720, eles levantaram uma força de 16.000 veteranos experientes da campanha italiana e partiram para Ceuta com a intenção de finalmente levantar o cerco de 26 anos. Ao desembarcar no norte da África, o impacto dessas tropas foi quase imediatamente sentido pelos marroquinos, pois as forças espanholas expulsaram as tropas do sultão que sitiavam a cidade.
fazendo-as recuar, finalmente abrindo rotas terrestres para e de Ceuta. Após levantar o cerco, o marquês assegurou sua posição enquanto planejava seu próximo passo para perseguir os homens do sultão. No entanto, seus planos foram interrompidos abruptamente quando a peste começou a se espalhar por Ceuta, e foi neste ponto que ele decidiu que não havia necessidade de mais campanhas, e recuou de volta para a Espanha em 1721. Ao saber de sua retirada, Xarife ordenou a retomada das hostilidades, e mais uma vez a cidade estava sob cerco, o marquês, no final das contas, apenas proporcionando um breve alívio para a população. Por mais 6 anos, a cidade foi sitiada novamente, mas em 22 de março de 1727, o agora sultão morreu e o Marrocos foi pego em o aperto de sua própria batalha pelo poder sobre o tema da sucessão. Dentro de um mês após sua morte, o reconhecimento enviado de Ceuta notou que os sitiadores marroquinos haviam abandonado suas posições e saído para lutar em apoio à sua escolha preferida para sultão, encerrando o segundo cerco. Entre os 2 cercos combinados, excluindo o pequeno alívio dado pelas forças do marquês, significava que Ceuta havia estado sob cerco por 33 anos. No entanto, o primeiro cerco, que durou 26 anos, é considerado o cerco contínuo mais longo da história. Bebês nasceram, foram criados até se tornarem adultos, casaram, tiveram seus próprios filhos e foram mortos durante o cerco, sem conhecer outra vida além daquela dentro de uma cidade sitiada. E aí você tem os cercos mais longos da história. Deixe seu comentário abaixo com suas opiniões e reações. Curta o vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez.